dia, Ricardo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Rosário. Obrigado, Zelina, por essa chance de participação, de apresentar a vocês aí um trabalho interessante, no momento em que todos estão muito preocupados com a qualidade de vida e com o envelhecimento, e citando logo que a Organização Mundial de Saúde prevê que no ano 2050 nós já somos hoje 600 milhões de pessoas acima de 60 anos, e em 2050 nós seremos 2 bilhões de pessoas. Portanto, o envelhecimento é uma matéria do dia em que todos estão muito preocupados em como vai ser os cuidados com essa faixa etária no futuro. Em relação... Vitor, só um minutinho, Rosário. Bom dia a todos. Eduardo Abreu, aqui é o Natália, o Solair, nosso líder. Recém-chegado, professor Márcio Carvalho, parabéns aí pela aprovação do concurso, Jordana. Então, é muito bom a gente... Então, em relação a esse envelhecimento, uma das coisas importantes é a questão das atividades de vida diária, da independência, da possibilidade desses adultos idosos realizarem as suas atividades de uma maneira ativa, sem a necessidade de ajuda dos outros. E Doutor Ricardo, por gentileza, o seu microfone fechou. Pronto, ok? Seu microfone tinha fechado, Ricardo. É melhor você... Reabrir. Muito bem. Então, nós estamos falando do envelhecimento e estamos falando da perda progressiva da massa muscular e da função e da força que ocorre com o envelhecimento. Essa condição a gente chama de sarcopenia. Isso é um estudo muito atual, muito interessante, que todos estão muito preocupados. E essa origem da sarcopenia ela é multifatorial. Ela depende muito do estilo de vida, dos fatores produzidos pela doença, alterações nutricionais. E nós vemos aqui no quadro ao lado que ela pode se acentuar com as doenças, com a inatividade física e com a má nutrição. São vários fatores biológicos que levam a essa redução da massa muscular e da força. A inflamação, as disfunções mitocondriais, as perdas de junções neuromusculares, a redução das células satélites e alterações hormonais. Ricardo, seu microfone ficou mudo novamente. Está caindo o microfone, não sei por quê. Nós vemos aqui um homem de 24 anos e 2 idosos de 66 anos. Vejam a diferença de massa muscular em relação ao 24 e 66 anos e a substituição dessa massa muscular por gordura. No entanto, se nós compararmos esses dois homens de 66 anos, em que esse homem aqui faz exercícios, nós vemos que a massa muscular ela é maior em relação ao idoso do lado e quase semelhante ao jovem de 24 anos. Aqui tem uma representação esquemática, que vocês estão vendo ali, a perda da massa muscular, ela acontece aos 30 anos, 30 a 40 anos. Dependendo da atividade física do indivíduo, do seu estilo de vida, ela pode ser uma perda até de 8% por década. Em geral, é 3% a 5%, chegando até 8%. E se esse indivíduo chegar aos 70 anos, ela vai começar a se acelerar a 15% por década. De maneira que quem chegar a 70 a 80 anos tem 30% a 40% da força máxima do jovem.
Quando nós estamos falando de músculo, nós estamos falando também de uma unidade chamada moto muscular, motoneurônio, porque o músculo depende do funcionamento adequado das vias nervosas. Então, naquelas doenças que há comprometimento nervoso, a disfunção muscular é muito mais rápida e muito mais difícil de ser revertida. Nesse quadro aqui do meio da tela, nós vemos as diminuições das fibras do tipo 2, que ocorre exatamente com o envelhecimento. Esse declínio da massa muscular, ela não é linear, ela pode se acelerar se houver desuso do músculo, que seja por hospitalização, convalescência, muito tempo restrito ao leito, e esse processo faz sinergisticamente com o processo de envelhecimento. Então, ao invés de nós termos uma curva descendente desse jeito, nós podemos ter uma curva que se acentua conforme os eventos de trauma, infecção, injúria, inatividade, repouso no leito excessivo, hospitalizações, ela pode se acentuar e ela não retorna ao valor anterior. Para isso, foi descrito por várias sociedades como medir a sarcopenia. Esse é um problema no mundo ainda, porque em relação às diferenças das sociedades e das diferenças étnicas, nós temos dificuldade de ter um padrão único de força, massa muscular. Então, várias sociedades, como a europeia, como a sociedade asiática e a sociedade americana, criaram padrões para a força muscular, para a massa muscular e para a performance muscular. Esse último item é um dos itens mais importantes atualmente considerados como diagnóstico de sarcopenia. Então, nós vimos aí o conceito de sarcopenia e nós vamos agora falar do nosso tema principal, que é o exercício e a ingestão proteica e calórica adequada, que parecem ser as estratégias mais eficazes para melhorar a saúde muscular através das idades. E só a combinação desses dois, não de um isolado, é que é uma boa tática para o enfrentamento da sarcopenia. Essa massa muscular esquelética tem vários fatores que a mantêm ativa, mas um dos mais importantes é o balanço entre a síntese e a degradação proteica no músculo. Se nós olharmos para o jovem, mesmo aquele jovem que não faz exercício, a massa muscular dele continua mantida, porque esse balanço proteico é zerado ao fim de cada dia. No entanto, no idoso, há um desequilíbrio entre essa síntese e essa quebra das proteínas musculares. E isso resulta num balanço proteico negativo, e, com isso, um declínio progressivo da massa muscular. Nesse diapositivo, nós vemos aqui os fatores relacionados aqui ao músculo e relacionados ao exercício. Aqui está as duas principais fatores da síntese e a degradação muscular, que pode estar interrompida ou dificultada no idoso, e aqui nós vemos as alterações que nós falamos da biogênese mitocondrial e da baixa vascularização capilar, além da resistência à insulina, que também acontece nos idosos. O que acontece ali em relação a essa dificuldade de síntese proteica? Esse fenômeno é chamado de resistência anabólica. Há uma redução da sensibilidade à oferta proteica nos idosos comparado com os jovens. Então, vocês vejam aqui que, quando nós ofertamos algum estímulo anabólico, no idoso, ele sempre fica menor do que no jovem. Essa diferença aqui é que chama-se de resistência anabólica. Portanto, para o idoso, nós precisaríamos de uma oferta proteica maior do que no jovem para estimular a síntese proteica muscular. Essa resistência tem vários fatores relacionados à própria fisiologia do idoso, desde a dificuldade de digestão e absorção do envelhecimento, até como a retenção dos aminoácidos na região esplênica, assim como a diminuição também das ofertas desses aminoácidos e a biodisponibilidade deles no músculo, além de outros fatores. Nós vemos aqui também, esse diapositivo mostra claramente que no jovem e no idoso,
ofertamos quantidades diferentes de proteínas e a curva do idoso é muito mais inferior do que a curva do jovem. Então, para 10 gramas de proteína, por exemplo, nós temos ali, MPS seria a síntese proteica muscular, teríamos uma síntese mais ou menos igual entre o idoso e o jovem. No entanto, à medida que a gente usa 20 gramas, a diferença se acentua bastante entre o idoso e o jovem. Isso mostra claramente que há uma necessidade de maior quantidade de proteína para a síntese muscular proteica do idoso em relação ao jovem. Esse outro diapositivo demonstra também a mesma coisa em relação aqui a vários estímulos anabólicos, tanto que seja exercício como seja dieta. Aqui nós temos aqui do lado esquerdo, nós vemos aqui a diferença entre o idoso e o jovem, quando se oferta 10 gramas de proteína, do lado de cá, 10 gramas de proteína e mais atividade física. Quando a gente introduz a atividade física, a síntese proteica do idoso quase que se aproxima do jovem. Bom, qual é essa relação entre a proteína e o músculo? Como que eu vou ofertar? Desde 2005, as instituições mundiais recomendavam para os jovens e adultos 0,8 gramas por quilograma por dia de proteína. Mas, de acordo com nós estamos vendo vários trabalhos aí, focando a resistência anabólica, identificaram que os idosos necessitam de uma cota maior para o estímulo dessa síntese. Esse autor Taylor já demonstrou lá em 2018 que os idosos necessitariam receber 1,2 gramas por quilograma por dia. Portanto, muito maior do que 0,8 gramas por quilograma por dia, 40% maior. E vários outros autores, Bauer, um estudo gigantesco chamado Protege, o estudo da ESPEN, também um estudo enorme com idosos, e muitos outros mostraram que há uma necessidade de oferta proteica muito maior que o idoso. Aqui vocês vejam essa relação com esse autor Moore, que mostrou que para essa síntese proteica miofibrilar, em relação ao jovem e ao idoso, as quantidades referentes à fração de produção de miofibrilas em relação à massa magra é muito maior no idoso, de 0,61, do que no jovem, 0,25. Todas essas evidências mostram que a gente precisa de mais proteína para o idoso acima de 65 anos. E essa relação é tão importante que, em relação à fragilidade, que é o estado pior da sarcopenia, aquela completa dificuldade de locomoção, completa fragilidade em realizar qualquer atividade pessoais, se nós formos aumentar as cotas proteicas, como vocês estão vendo aqui, de 70,8 a 78,5, a quantidade, a odds ratio de frequência de fragilidade cai acentuadamente. Ou seja, não só nós temos que dar mais proteína, mas dando mais proteína, nós evitamos a fragilidade, que é o quadro mais grave do envelhecimento. Novamente, nós vimos nesse outro autor aqui, Land, que estuda muito o envelhecimento, em relação à circunferência do braço, à circunferência da panturrilha, ao hand grip, que é a força de preensão manual, e o teste de levantar e sentar da cadeira 5 vezes, nós vemos que quanto maior a ingesta proteica, aqui embaixo vocês estão vendo 17,7, 27, 39, quanto maior a ingesta proteica, maior a circunferência do braço, maior a circunferência da panturrilha, maior força no hand grip e menor tempo em sentar e levantar 5 vezes. Então, qual é a recomendação atual que nós temos para os idosos? A ESPEN, que comanda a recomendação europeia, já que na Europa a taxa de idosos é muito grande, ela recomenda de 1,0 a 1,2 para aqueles idosos saudáveis. E para aqueles que têm uma doença aguda ou crônica, de 1,2 a 1,5,
E aqueles graves ou desnutridos, internados com doenças graves, 2,0 gramas por quilo de peso. Só para lembrar, nós estamos falando de proteína, mas nós estamos falando também de uma dieta. O idoso não deve receber uma carga, as dietas hipocalóricas que normalmente são prescritas por familiares ou em clínicas geriátricas, mas sim essas quantidades de 30 a 35 quilocalorias por quilo por dia. E nessas proporções de 15 a 20% de proteína, de 45 a 50% de hidrato de carbono e 40% de lipídios. É claro que é difícil chegar a essas cotas com o idoso, porque o idoso, normalmente ele tem uma saciedade maior, ele tem uma anorexia do idoso, ele tem uma diminuição das atividades físicas, e tudo isso leva a uma diminuição do gasto metabólico e uma dificuldade de conseguir chegar a esses níveis proteicos e calóricos. Portanto, a gente só vai conseguir isso se a gente fizer suplementações à sua dieta. E quais são o que a gente deve ofertar nessa dieta? Principalmente aminoácidos essenciais, que eles estão ali nas carnes magras, que são os itens mais importantes para a síntese proteica muscular. E desses, a leucina, que está presente aí na soja, no amendoim, no feijão de corda, lentilha, ela é o principal regulador do anabolismo proteico muscular. Ela mexe com essa via de estimulação da síntese proteica chamada mTOR. Inibe o proteossoma que é essa máquina de destruição proteica que a gente tem no nosso organismo. Essa massa muscular idosa, ela tem essa resposta anabólica reduzida, quando a gente abaixa as concentrações de aminoácidos essenciais. Então, as suas dietas têm que conter, no mínimo, 10 a 15 gramas de aminoácidos essenciais e com 3 gramas de leucina, no mínimo, por refeição. Nós vimos aqui esse estudo do Christos, que mostra claramente que, quando nós aumentamos o percentual de leucina, nós temos uma estimulação da síntese proteica enorme no idoso, quando comparado com uma dose menor de 26%. E qual o tipo de proteína que nós temos que ofertar? Existe uma discussão enorme na literatura entre as proteínas de rápida digestão e de lenta digestão. E o padrão proteico, o padrão de digestão e absorção das proteínas no idoso, ele muda em relação aos jovens. Nos jovens, a caseína, que tem uma digestão lenta, ela produz maior retenção proteica muscular do que o soro do leite, o whey protein, chamado whey protein, que vocês conhecem muito bem. Nos idosos, esse padrão se inverte, ou seja, aí ocorre com a whey protein uma maior síntese proteica com o soro do leite do que com a caseína. E, em relação às proteínas vegetais, elas têm um baixo conteúdo de leucina. Portanto, os vegetarianos, para conseguir chegar às cotas proteicas e à quantidade de aminoácidos essenciais, terá que ser uma dieta muito bem elaborada ou acrescida de alguns alimentos animais. E como ofertar essa dieta? Normalmente, nós sabemos que nós comemos diferentes quantidades de proteínas nas refeições. E nós, com isso, o idoso, que precisa dessa síntese proteica máxima, se ele tiver uma distribuição irregular, como está mostrado aqui na tela, de 10, 15 e 65 gramas em 3 refeições, ele não consegue atingir a máxima síntese proteica. No entanto, se ele dividir essa quantidade de proteína de uma maneira mais igualitária entre as 3 refeições, ele consegue chegar à sua síntese mais proteica, utilizando aqui uma cota de 1,0 a 1,2 gramas por quilo num doente de 70 quilos, idealmente. Aqui nós temos um autor que colocou vários tipos de distribuição com proteína em relação ao café da manhã, ao almoço e o jantar, e vocês vejam que apenas a cor laranja é que está mostrando que nós chegamos a uma saturação máxima. Algumas vezes ao verde, que a coluna verde que faz 0,16 grama por quilograma por dia por refeição,
aí não é por dia, mas por refeição, consegue ultrapassar esse em duas refeições. No entanto, o ideal seria que nós conseguíssemos que essa síntese proteica ficasse mais regular durante todo o dia, usando uma cota proteica alta, que esses autores chegaram à conclusão que deve ser em torno de 0,4 gramas por quilograma por refeição. Qual é a vantagem, então, dos exercícios? O exercício é muito diferente de uma atividade física, né? Exercício é uma atividade física, sim, mas planejada, estruturada e repetitiva, para a melhora da condição física, o fitness. E, no momento, ela é a melhor intervenção para esse envelhecimento saudável. Então, como nós mostramos lá naquela figura, melhora a sensibilidade à insulina, reduz a disfunção mitocondrial, desacelera a apoptose nuclear, reduz a inflamação e ativa as células satélites, que são muito importantes na remodelação do músculo, ou seja, aumenta o número de mionúcleos e o número de fibras seccionais. Essa figura mostra muito bem o que nós falamos anteriormente. Do lado esquerdo, a possibilidade da intervenção pelo exercício e do lado direito, a intervenção pela ingesta proteica. Existem vários exercícios de baixa intensidade de resistência e de alta resistência. Os de baixa intensidade de resistências, eles não afetam as fibras seccionais musculares. Já o de alta resistência, eles provocam aumento do número e tamanho das fibras 2A e 2X, as fibras de rápida resposta, ou, portanto, aquelas que nos levam a nossa locomoção e a nossa agilidade, e aquelas que eu mostrei lá na imagem inicial, que são diminuídas pelo envelhecimento. Aqui nós temos a demonstração do senhor de 92 anos, realizando os dois tipos de exercício, tanto o aeróbico quanto o de elástico, o de resistência, e que manteve até os seus 92 anos a sua atividade física, a sua independência. Esse senhor é meu pai, que fazia as atividades aeróbicas comigo na academia. E quais são, continuando falando sobre os exercícios, nós falamos da ação molecular desse exercício. Esses exercícios levam à ativação de proteínas específicas. Quais são a PGC1-alfa e a MFABP, que a primeira muda os fatores de transcrição e regula a biogênese mitocondrial, e a segunda, a utilização dos ácidos graxos com a produção de energia mitocondrial. Aí uma colocação clássica de qual é o tipo de exercício resistido, aeróbico e de equilíbrio propostos para os idosos, em que as academias de exercício realizam muito bem. Bom, agora vamos ver a combinação dos dois fatores, tanto a oferta proteica maior, quanto o início de exercícios de resistência ou os exercícios multicomponentes que associam o exercício aeróbico e o exercício de equilíbrio. E a combinação deles dois é que realmente parece aumentar a ingesta muscular, e isso é muito recente, o Jornal de Caquexia e Sarcopenia, de 2020, e a outra revista é Aging, que publica os trabalhos do Grupo Europeu Geriátrico de Sarcopenia, e também a revista Aging Clinical Experimental Research, que também publica muitos trabalhos sobre sarcopenia. Aqui nós vemos já um trabalho de 2014 da combinação de exercício e de ingesta proteica, com aquelas altas doses de proteína, e que houve uma melhora de todas essas fatores que estão nos quadrinhos, né? Reduziu o catabolismo, melhorou a sarcopenia, melhorou a perfusão do músculo, melhorou a disponibilidade dos aminoácidos pós-prandiais e melhorou a resistência anabólica. Essa outra revista que eu já citei, e esse grupo EWGSOP, que estuda a sarcopenia, também, através das suas recomendações do ProteAge, 2013, também recomendava a associação de resistência, exercício de resistência, a ingesta de proteína de 1,2, e no caso aqui, ele já fazia a recomendação de 2,5 gramas de leucina e o seu metabolito, o hidroximetilbutírico.
Esse trabalho mostra o efeito sinergístico do exercício de resistência e da suplementação proteica em pacientes sarcopênicos ou dinapênicos, ou seja, com diminuição de força muscular, né? Ele fez 4 grupos, só exercício, só nutrição, exercício e o grupo controle. Suplementou uma vez apenas por dia, após o café da manhã, com 10 gramas de whey proteína e 800 unidades de vitamina D. O que ele encontrou? É um trabalho bem recente, da Geriatric Gerontology, de 2019, mostrou que o grupo combinado teve aumento significativo da imagem por ultrassonografia da espessura do reto femoral e da força de extensão isométrica do joelho, que é uma medida da força muscular. Além da proteína, existem algumas outras abordagens nutricionais que estão sendo pesquisadas, e uma delas é o ácido graxo ômega 3. Nós sabemos que o EPA-DHA tem propriedades anti-inflamatórias e são componentes dos fosfolipídios de todas as membranas celulares. Portanto, poderia a sua ingesta ofertar bastante benefícios aos músculos, né? Além disso, eles intensificam a atividade da sinase proteica através dessas enzimas, a mTOR novamente presença aí, a P70S6K1 e a 4EBP1, elas ativam a cadeia respiratória mitocondrial. Elas ficam como que mais adormecidas com baixa ingesta proteica. E quando há o exercício, há uma sensibilização dessa ingesta proteica, e essas enzimas são ativadas, elas são expressas e aumentam a síntese proteica muscular. Nesse diapositivo, mostramos que os resultados são conflitantes em relação ao uso do ômega 3, porque são difíceis de serem comparados. Há doses diferentes entre o EPA e o DHA, e há também medidas diferentes em relação ao tempo que foi conduzido esses estudos. Nós acreditamos que a utilização do ácido ômega 3 pode ser muito boa em relação aos idosos, já que o caráter inflamatório está sempre presente no envelhecimento. Esse estudo aqui confirma isso. Ele usou 60 idosos com 2 grupos, um usou ômega 3 e o outro óleo de milho, por 6 meses, e foram medidas várias variantes em relação aos exercícios. 44 completaram o estudo, que aumentaram a circulação no músculo de coxa, aumentaram o hand grip, aumentaram o valor da repetição máxima de um exercício de extensão de perna, e houve uma tendência ao aumento de exercícios isocinéticos do membro inferior. Uma outra abordagem é a vitamina D. O déficit de vitamina D tem sido associado à diminuição de força, né? O que impede um bom rendimento dos exercícios. Nós sabemos que a vitamina D tem inúmeros receptores por todo o organismo, inclusive no músculo esquelético. E também sabemos que vitamina D com níveis acima de 50 nanomoles por litro parece manter a saúde do músculo esquelético. Isso foi descrito na revista Nutrient 2019. Tradicionalmente, recomenda-se 800 unidades por dia para os idosos sarcopênicos com déficit de vitamina D, além de uma exposição ao sol e consumo de alimentos ricos em vitamina D, que são o salmão, a cavalo, arenque e os cogumelos secos. No entanto, essas doses podem ser insuficientes e, muitas vezes, nós usamos doses de 2.000 até 5.000 unidades por dia ou 50.000 unidades por semana para chegar a níveis de mais de 50 a 70 nanomoles por litro e não 20 ou 30, como se prescrevia anteriormente, insuficiência e deficiência. Quando se usa a vitamina D, é de bom termo a gente associar 1.000 miligramas de cálcio. Aqui nós vemos o metabolismo da vitamina D. A maioria dos idosos tem níveis sérios de vitamina D abaixo da normalidade. E esse déficit é multifatorial. Geralmente é baixa ingesta, pouca exposição solar, os idosos têm alteração da pele e a diminuição dessa conversão do D3 em D2 pelo rim e a baixa expressão dos receptores de vitamina D. Portanto, a ingesta oral de vitamina D não é suficiente para nós termos os níveis necessários nos idosos. Há necessidade de uma repressão da vitamina D.
Veja, senhores, que para a gente atingir uma dose de 7.000 unidades a 10.000 unidades de vitamina D, nós precisaríamos de 35 a 50 copos de leite fortificado, 135 a 192 gemas de ovo, 440 a 630 gramas de sardinha, 3,5 kg a 5 kg de salmão selvagem, que é impossível, portanto, faz necessário a repressão de vitamina D nos idosos. Há vários mecanismos moleculares envolvidos nessa função da vitamina 12 e o importante é nós nos concentrarmos que acima de 70 nanomols, a função muscular dos membros superiores é muito maior do que naqueles idosos que têm 50 nanomais. E, então, esse exercício associados à suplementação de vitamina 12 e 2, principalmente nos insuficientes, vão melhorar a força e a função muscular quando comparado àqueles que são submetidos apenas ao exercício. Uma outra droga muito importante que está sendo estudada é a creatina. Ela é um verdadeiro buffer, energy buffer, já que ela trabalha com os fosfatos energizados. Ela pode ser obtida por alimentos, salmão, atum, carnes vermelhas, ou então sintetizada pelo fígado, com uma ingestão aumentada de glicina, arginina e metionina, como vocês verem ali em cima no quadro. A glicina, a arginina e a metionina se juntam para formar a creatina. A creatina tem um problema porque o seu produto final de degradação é a creatinina. Portanto, nós não sabemos até que ponto ela pode ser usada nos idosos que têm uma função renal já comprometida. Ela tem uma quantidade muito grande estocada nos músculos, cerca de 95%, e ela é convertida em fosfocreatina pela essa enzima creatinoquinase. Na verdade, essa circulação da creatina fornece radicais fosfato e aumenta a produção energética para a função muscular. O efeito dela nos idosos tem mostrado, quando combinado exercícios, que melhora a composição corporal, melhora a performance e melhora o aumento da massa magra, cerca de 1,5 kg, que é bastante considerável por idoso, além do aumento da força dos membros superiores e inferiores. As drogas propostas são para os jovens, não há ainda estudos que determinam a dose, o tempo exatamente que devem ser usadas essas doses para os idosos, mas nos jovens, atletas principalmente, usem 5 gramas 4 vezes ao dia, por 5 a 7 dias, e mantenha 3 a 5 gramas por 2 semanas. Ou então, usa um esquema de 28 dias, 3 gramas, combinados exercícios. Nós temos que ter cuidados nos renais, nos idosos sarcopênicos com danos renais. Se nós juntarmos todas as observações que fiz anteriormente, em relação à carga proteica, em relação a aminoácidos essenciais, em relação à leucina, em relação à vitamina D, em relação à creatinina, nós podemos pensar na multissuplementação, que é a junção de todos esses componentes nutritivos para uma melhora da função muscular, para uma melhora combate à sarcopenia. Esse trabalho tentou fazer isso, juntou 5 ingredientes, que foi a proteína do soro do leite, que era em maior quantidade, a whey protein, um pouco de caseína, creatina, a vitamina D e ômega 3. E pegou 32 homens sedentários, de 74 a 77 anos, que realizaram exercícios de resistência em casa. Esse foi um trabalho com idosos que permaneciam em casa ativos por 12 semanas, portanto, 4 meses. E 3 meses. E 3 vezes por semana. 16 receberam esse grupo, chamado de M5, e 16 receberam o terceiro. O trabalho, um pré-teste, o tempo de intervenção e o pós-teste. Ele avaliou a saúde dos pacientes, a antropometria, o DEXA, a força muscular, a função muscular, a avaliação sanguínea e também fez a biópsia, a quantidade de fibras de 2A e 2X, se elas haviam alguma interferência com esse multicomponente associado ao exercício.
Eles recebiam um vídeo para fazer exercícios em casa e eram visitados regularmente pelos enfermeiros e assistentes sociais que conferiam em tabelas, em relatos, não só a sua dieta, como também a ingestão desse suplemento. E o que eles acharam? Acharam uma mudança da relação da massa magra, uma relação da massa magra em relação à gordura corporal e da massa corporal também em relação à massa corporal. Os achados foram só entre o próprio grupo que recebeu o M5, mas não havia uma relação entre o grupo que recebeu a placebo. Em relação às fibras de tipo A e tipo 2X, houve também um aumento considerável das fibras nos grupos que receberam o M5. Também só em relação do próprio grupo e não intergrupo. Em relação à força do leg press e o hand grip, a força de apreensão palmar, e também ao teste de levantar e sentar 5 vezes, e o teste de andar 4 metros, nós tivemos apenas variações entre o próprio grupo, sendo que no teste de andar 4 metros, no teste de subir a escada, de subir 5 lances de escada, nós tivemos uma variação também entre os dois grupos, não só no próprio grupo, mas também nos dois grupos. O que significa nesse trabalho? Significa que esse multicomponente teve algum efeito, embora o tempo fosse pequeno, mas não foi um efeito tão evidente que pudéssemos concluir que houve uma significativa mudança. As críticas são de que houve um tempo muito pequeno e que deveria ser acompanhado por mais tempo para que essas alterações se dessem de uma maneira mais expressiva. Quais são as abordagens nutricionais mais promissoras que nós temos? Nós temos os antioxidantes, a microbiota e o HMB. Os antioxidantes, nós sabemos que o idoso produz muitos radicais livres com danos celulares. E se nós usássemos esses antioxidantes, talvez pudéssemos prolongar a vida celular e a biogênese mitocondrial. A gente não tem ainda grandes estudos, melhores estudos, mas eles já estão sendo usados por várias pessoas. Em breve nós teremos alguns resultados. A outra é a microbiota, que ela se altera nos idosos e ela, sem dúvida, deve ter alguma contribuição para a etiopatogênese da sarcopenia, mas em quantidade, cepas e dosagem diferentes, também não conseguimos ter uma clareza de sua ação nos idosos. E o HMB, que é um derivado de metabolurocina, 5% da leucina se transforma em HMB, ele também pode ser útil no idoso, porque ele estimula a síntese proteica e atenua a degradação da proteína. Portanto, ele vai estimular através da ação hormonal e também através da oxidação dos ácidos graxos. Ele já é muito usado nos atletas e a gente pode ter em breve alguns resultados nos idosos. Quais são as nossas conclusões? A preservação da massa muscular e da sua função é um fator crucial para a promoção da saúde no idoso e melhorar a sua qualidade de vida. Se nós combinarmos exercício e nutrição, como adequada ingesta proteica no momento, esta é a melhor opção para o envelhecimento saudável. O idoso deve receber de 1,0 a 1,2 gramas de proteína por quilo por dia ou mais, incluindo 10 a 15 gramas de aminoácidos essenciais e, no mínimo, 3 gramas de leucina, preferencialmente, se ele fizer exercício, até 3 horas após esse exercício. Os ácidos ômega 3, a vitamina D, parecem auxiliar no manejo da sarcopenia. A creatina, embora melhore a força muscular, quando combinado exercício, ainda necessita de mais estudo nos idosos. Dietas personalizadas e exercícios cuidadosamente programados atenderão a necessidades específicas de cada idoso. São um caminho ideal para combater a sarcopenia, para melhorar a qualidade de vida dessa população. Aqui são alguns artigos sugeridos para leitura, sendo que os 3 últimos são meta-análises
meta-análises recentes, 2020, 2019, 2021, em que cada uma delas mostra alguma vantagem em relação a ganho de massa muscular, a ganho de força ou ao ganho de alguma funcionalidade. Na verdade, todos têm a limitação do tempo pequeno de análise desses estudos em relação a acompanhamento no máximo de 12 até 6 meses. E é isso que nós tínhamos a dizer. Muito obrigado. Nós estamos aí para solicitações. Quero agradecer mais uma vez ao Rosati, a Zelina, pela participar, colocando o nosso grupo à disposição, o GanoNutri. Nós temos uma empresa de terapia nutricional e de nutrição humana, abordar todos os problemas relativos não só à saúde, mas também à doença, de orientações dietéticas. Só para concluir, eu queria deixar claro que nós temos, através dos estudos, sarcopenia, nós conseguimos elaborar um suplemento com whey protein, com 20 gramas de whey protein, com 3 gramas de leucina, com todos os micronutrientes, e vitamina D com 2.000 unidades de vitamina D, que nós estamos ofertando já para os nossos pacientes com resultados pouco satisfatórios, muito satisfatórios, mas com pouco número ainda de pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, pela excelente palestra. Relembro a todos que essas palestras estão gravadas no YouTube, no site da Associação Médica Fluminense. É só entrar com o nome Associação Médica Fluminense, que vocês vão encontrar essas palestras lá gravadas. Eu mesmo já revisei algumas, que eu queria algumas informações que ficaram perdidas, que às vezes é muita informação, como o Ricardo trouxe hoje, muita informação importante, e nós temos que eventualmente rever isso aí, né? Bem, eu acredito que nós tenhamos aí algumas perguntas, mas eu vou começar instigando com alguma, né? Então, acho que a sarcopenia hoje, e você trouxe um conceito muito interessante da dinapenia, que seria, às vezes, a imagem do músculo está boa, mas a força muscular está fraca, como você citou muito bem, né? Então, isso aí está mudando vários conceitos mundiais, até mesmo em relação ao planejamento de imóveis, planejamento de estruturas, aeroportos, isso vai mudando muita coisa. Com isso que você falou também do envelhecimento populacional. O objetivo aqui é trazer esses grandes temas para debate, né? E aí vem a minha pergunta: e como ficam os vegetarianos? Porque você falou em aumentar a carga proteica. Seria possível eles sobreviverem ou terem uma qualidade boa sem ingerir carne, sem ingerir nenhum produto animal? A proteína vegetal, ela não tem a mesma quantidade de aminoácidos essenciais. Ela não tem grande quantidade de aminoácidos essenciais. Portanto, ela já leva uma desvantagem em relação à proteína animal. Portanto, a gente está caminhando, né? A sociedade está caminhando para uma redução da ingesta da proteína animal. Até por questões ambientais, nós vamos ter que diminuir a quantidade de proteína animal. O que pode acontecer, Rosati, é que nós podemos produzir suplementos proteicos vegetais enriquecidos, como já se faz com a proteína animal. Então, a gente pode criar suplementações vegetais enriquecidas que levem os idosos a ter uma cota proteica alta usando a proteína animal. Só para você ter uma ideia, comparando aqui 100 gramas de um frango grelhado, você pode obter 32 gramas de proteína.
Portanto, com 100 gramas de frango, você já pode ofertar da necessidade de proteína para o idoso durante o dia. Se você comparar com um feijão, uma sopa de feijão, 3 colheres de sopa de feijão dão 3 gramas de proteína. E se você comparar com 4 castanhas de caju, ela dá 1,5 grama de proteína. Portanto, o idoso que fizer uso apenas de proteína vegetal vai ter que ter uma dieta muito bem elaborada para chegar à sua cota proteica ideal. O que eu falei em relação à cota proteica de 1,2 e aquele padrão que eles chamam de shield, distribuição mais ou menos equilibrada entre as refeições, não é aceito por todos os autores. Alguns acham que isso é um exagero e que bastaria uma síntese proteica alta em uma ou outra refeição para manter a saúde muscular. Não é o que a maioria dos pesquisadores que estudam mais fundo acham. Acham que a cota proteica tem que ser distribuída mais equitativamente entre as refeições. O que pode acontecer, e já tem estudos, é que, se mesmo que você não alcance a cota proteica em todas as refeições, mas que você alcance a cota de leucina em todas as refeições. Porque um autor chamado De Vries estudou 2 grupos de pacientes. Num trabalho, ele fez o seguinte: ele usou 2 tipos diferentes de proteína, 15 e 40 gramas, com doses iguais de leucina, 3 gramas. E observou que o grupo que usou 40 gramas e 3 gramas de leucina teve uma melhor síntese proteica confirmada com biópsia muscular. E o outro grupo, o outro trabalho, ele usou cotas iguais de proteína, mas cotas baixas, 15 gramas em cada refeição, mas cotas diferentes de leucina. Uma ele usou 1,5 grama, no outro ele usou 4,5 gramas. E verificou que o que tinha maior síntese proteica muscular era o grupo que usava 4,5 gramas de leucina, embora com 15 gramas de proteína por refeição. Então, talvez o mais importante, isso ainda tem que ser confirmado com mais estudos, seja exatamente a qualidade da proteína ingerida, e não tanto a quantidade de proteína ingerida. Mas isso ainda a gente não pode ainda afirmar. Por enquanto, que a informação que nós temos é que a cota proteica tem que ser alta, tem que ser no mínimo 1,0 para aqueles idosos saudáveis, o que só vai ser conseguido em muitos idosos com suplementação, porque eles não têm um apetite muito grande, diferente do meu pai, que tinha um apetite enorme ali, que vocês viram que era um homem com 1,78 m, que tinha 83 quilos, com uma massa muscular muito preservada para a idade dele, mas ele ingeria muita proteína, e nem necessitava de suplementação, mas não é o comum dos idosos. O comum dos idosos são inapetentes, são com um certo grau de depressão, com dificuldades, quando moram sozinhos, de cozinhar suas próprias comidas, com uma saciedade precoce, com problemas de dentição, com problemas de digestão e de absorção. Então, nós temos muita dificuldade de chegar a essas cotas proteicas com um idoso. Então, acho que o vegetariano ele vai ter que ter uma orientação muito boa em relação a essa dieta para poder atingir cotas proteicas altas. Perfeito, Ricardo. Obrigado pela resposta. Temos 3 perguntas aqui no chat, da Maria Lúcia, depois o Aloysio Fonseca e o Luiz Bragança. Então, vou começar com a pergunta que a Maria Lúcia lançou aqui no chat. E a proteína do cogumelo, ela teria uma chance boa aí também de suplementar esse tipo de dieta? Sim, perfeitamente. Seria sim. Só não sei te dizer exatamente qual é a cota de proteína por 100 gramas de cogumelo. Teria que consultar isso, mas perfeitamente. Existe farelo já
feitos de cogumelo para enriquecer as refeições. Poderia perfeitamente, sim. Bem, eu vou passar a palavra para o professor Aloysio Fonseca, que ele quer fazer uma pergunta. Aliás, vou abrir um parênteses. A nossa próxima reunião será o sempre desafio diagnóstico e de tratamento de tromboembolismo pulmonar, que ficará por conta do professor Aloysio Fonseca. Queria passar a palavra para ele efetivar a pergunta. Não sei se ele está no momento... Aloysio? Oi, estou aqui. Oi, então, ó, tá com você aí. Tá. Ricardo, parabéns pela palestra. Realmente, você sabe muito de uma coisa que a gente sabe muito pouco, mas com certeza o pouco que a gente sabe é quase nada. Isso é um tema que a gente está começando a ter interesse. Eu sei que você já estuda isso há muito tempo. Então, nós largamos dos boxes se você está lá na primeira fila. Mas eu queria perguntar o seguinte para você. 35 calorias para um idoso de 80, 85 anos, numa população onde grande parte dela é diabética, como é que a gente vai conseguir chegar a 35 calorias por quilo nessa população sem descompensar outras coisas? E essa quantidade de proteína em pacientes com insuficiência renal também vai aumentando a incidência conforme a idade vai passando. Como é que a gente vai conseguir conciliar tudo isso? 30, 35 quilocalorias por quilo de peso ideal, mais proteína para caramba, mais diabetes, mais insuficiência renal. Bom, é isso. Obrigado pela pergunta, Luísa. Eu gostaria de ter a metade da cultura médica que você tem. Piada, né? Conheço o seu trabalho e a gente já trabalhou junto no Santa Cruz. Na verdade, vou responder a sua pergunta da seguinte maneira. Primeiro, essa é uma preocupação que os autores tiveram em relação à função renal. Essa cota proteica modificaria consideravelmente a função renal naqueles idosos que não têm grave função renal acometida, que tem a sua função renal acometida gravemente, estágio 3, estágio 4. Não alterou. Não alterou significativamente a função, a filtração renal. Aqueles idosos que já têm uma insuficiência renal comprometida, a dose, evidentemente, tem que ser diminuída. E aí vai ser ajustada de acordo com a evolução de cada paciente. Não há necessidade de chegar àquela restrição da Giordano Giovanetti dos anos 70, que a gente usava 0,4 gramas de proteína por quilo e os doentes renais desnutriam e continuam desnutrindo, porque mesmo a diálise ou a diálise peritoneal retira quantidade considerável de proteína, de 10 a 20 gramas por semana. Eles vão perdendo isso cumulativamente, porque não conseguem recompor, e vão se desnutrindo progressivamente. Mas, então, para o doente renal crônico, tem que se reduzir. Em relação aos doentes com mais morbidade, sejam diabéticos, sejam hipertensos, renais, hepatopatas, essa é uma proposta para o idoso saudável. Ela é ajustável de acordo com a doença do paciente, a atividade física dele, o IMC dele, a atividade diária dele. Enfim, tem que ser ajustada considerando a individualidade do paciente. Se ele for diabético, você vai ter que ajustá-la para o quanto ele está usando de hipoglicemiante, qual é a atividade física dele como diabético, se ele é sedentário, se ele não é sedentário, se ele realiza alguma atividade física. Então, isso é uma norma geral, mas ela vai ser ajustada para baixo ou até para cima, dependendo do paciente, da recuperação dele. Por exemplo, se é um doente que está séptico e que saiu de um quadro grave, muito desnutrido, você pode chegar
a quantidades maiores de calóricas quando ele estiver na fase já de anabolismo. Mas se ele é um diabético com difícil compensação, você vai ter que ajustar isso, pelo menos reduzir a carga calórica e reduzir o percentual de carboidrato dele. Então, passar de 45% a 50% no máximo, ou 40%, dependendo de como ele está se comportando clinicamente. Então, essa variação vai depender do clínico, o que ele tem na mão em relação ao paciente e qual é a realidade desse paciente em relação à doença dele e em relação a tudo que o cerca, né? Atividade física, como é a sua vida, quais são os seus comportamentos dietéticos e etc. Respondi? Ok, Ricardo, obrigado. E a do Dr. Luiz Bragança era no mesmo caminho, né? Ele estava perguntando exatamente como fazer com o paciente diabético que tem uma filtração glomerular abaixo de 40. Vai ficar uma coisa realmente complicada, mas eu acredito que já tenha sido bem respondida na questão do Aloysio. Rosati, Oi. oi. Sobre isso que o Ricardo falou, infelizmente tiraram uma parte do Cécio, antigamente, que falava sobre medicina como uma ciência e depois era justamente medicina como arte. Eu acho que terapêutica tem muito de arte, tem muito de individualização para cada paciente, né? Não adianta você comprar um sapato 40 e achar que vai servir para toda a população, né? Acho que a gente vai ter que individualizar muito isso daí, né? O meu medo com a oferta excessiva de proteína, excessiva não, aumentada de proteína a longo prazo, é a queda da função renal de longo prazo, né? Eu cheguei a trabalhar uma época com o professor Francischetti, que a gente fazia o clearance de inulina nos pacientes e depois fazia uma dieta com sobrecarga de proteína. E o clearance de inulina aumenta em até 30%, 40% nesses pacientes, aquela teoria do néfron intacto. E a gente sabe que o aumento do ritmo de filtração glomerular acaba prejudicando a função renal de longo prazo. Esse que é um dos meus medos disso daí. Vou para uma reunião, ter um café. O Moisés está querendo aqui fazer algum comentário ou pergunta. Bom dia, Moisés. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, Moisés. Ricardo, a tua apresentação acaba focando muito aí na questão mesmo das pessoas mais idosas. Mas, por exemplo, as recomendações que você chega a colocar no sentido das reposições aí de proteína, até que ponto isso chega a ser válido ser feito antes mesmo de se chegar nessa idade? Ou seja, até que ponto você ter o cuidado de, por exemplo, ter uma ingesta proteica mais alta, como você colocou, pode ser benéfico no sentido de minimizar a chance de uma sarcopenia? Muito boa pergunta, Moisés. Obrigado pela pergunta. Isso é super importante, porque esses estudos não são só para combater a sarcopenia, mas também para prevenir a sarcopenia. Então, se a gente conseguir detectar um estágio pré-sarcopenia, a gente já pode fazer uma intervenção e tentar interromper ou, pelo menos, diminuir a velocidade da progressão da sarcopenia. Então, a cota proteica alta pode ser muito vantajosa, sim, nos pacientes, ou melhor, vamos falar de pacientes, nas pessoas que querem ter uma boa qualidade de vida. E quando elas fizerem exercício físico, o exercício físico ele sensibiliza para que essa proteína seja incorporada ao músculo. Então, associando a preocupação do Aloysio, os autores também tiveram essa preocupação. Eles acompanharam esses doentes e viram que a alteração da filtração é pequena em relação a essas cargas. As cargas só ficam muito altas quando há necessidade
de recuperação de doenças graves, né? Não chegar a 2,0, 1,5, mas 1,0 não é uma carga elevada, não altera significativamente a filtração glomerular nos pacientes, nas pessoas, né, que não têm uma função renal gravemente acometida, ela pode ser usada tranquilamente. E as pessoas jovens também podem usar essa carga. Eu acho que nós estamos falando do idoso, porque os jovens já comem muita proteína, né? A diferença aí não é a ingesta proteica, a diferença aí é o exercício. Então, o que está acontecendo é que 50% da população brasileira não faz nenhuma atividade física diária, nenhuma. E é um percentual absolutamente alto, quando a gente compara com os países europeus. A outra coisa é que a incidência de obesidade no Brasil, nós passamos de um país desnutrido para um país desnutrido obeso. Agora nós estamos com um índice de obesidade muito alto no Brasil. Então, o que a gente tem que, nos jovens e no adulto jovem, o que tem que enfatizar, primeiro, é melhorar a qualidade da dieta. Que a dieta também que o brasileiro médio faz não é muito boa, é rica em gorduras saturadas, pobre em verduras e legumes, pobre em alimentos de ômega 3, comem muito pouco peixe, muito poucos frutos do mar e não realizam exercício, que é fundamental para sensibilizar a incorporação da proteína. Então, só a proteína não adianta, só o exercício adianta, mas pouco. Os dois combinados é que seriam a fórmula ideal para você manter uma boa saúde muscular. Obrigado, Ricardo. Estamos Eu acho chegando que no final, mas tem mais umas perguntas aqui. Eu acho que você me perguntou sobre o Ganutri, né? O que é o Ganutri? Talvez as pessoas, algumas não conheçam. A Luísa, com certeza, conhece. Você também, Rosário. É uma empresa localizada em Niterói, especializada em terapia nutricional e nutrição. Nós trabalhamos com dietas enterais, parenterais e de formulação de dietas orais e agora também formulação de suplementos. A gente tem uma área de manipulação certificada pela Vigilância Sanitária que nos permite fazer modulações tanto de dietas como de suplementos. Então, no caso da sarcopenia, a gente está fazendo um produto manipulado para justamente com esses ingredientes que eu relatei, exceto a creatina que a gente ainda não acrescentou, justamente porque não há ainda estudos muito positivos em relação aos idosos, mas a gente, usando esse suplemento uma vez ao dia, eu já usei em 2 pacientes, inclusive um pós-Covid, uma senhora que perdeu 25 quilos, e uma semana depois que ela estava usando a suplementação, ela já começou a se levantar da cama, começou a ter alguma função muscular, que ela não conseguia se mexer, e passado um mês, ela está bem melhor, já tive contato com ela outra vez, e alguns outros pacientes que também relataram uma melhora, mas a gente precisa de mais tempo, né? Mais tempo para observar exatamente a evolução dessa suplementação. Temos outros suplementos também para cicatrização, que está sendo usado lá no Rio, no Procardíaco, e temos suplementos também para pacientes renais que estão em diálise ou estão fora de diálise. E os doutores, mediante prescrição, podem solicitar qualquer suplementação que eles queiram. Eles mesmos podem elaborar suas formulações e pedir para a nossa central de manipulação fornecer o produto que é levado até a casa do paciente. Obrigado, Ricardo. Eu vou pedir para
vamos ter que encerrar aqui as perguntas, mas tem ainda 2 perguntas no chat. Uma que relacionada foi a pergunta se esse suplemento era para ser feito só após a atividade física. O ideal é que seja por causa exatamente que há o chamado espaço de oportunidade, né, de síntese proteica. Ele vai até 3 horas depois do exercício. Mas esse é o ideal. Mas você pode dividi-lo durante o dia em 3 tomadas, já que dá muita saciedade, porque a proteína dá muita saciedade, né? Você pode dividi-lo em 3 vezes por dia. O efeito também vai acontecer. Na parte de medicina do exercício e nos esportes, eles usam até 3 horas depois do exercício. Eles acabam o exercício e logo a seguir tomam suplementação. Esses suplementos com whey protein, com creatina, HMB, eles tomam logo depois do exercício. Mas eles podem ser divididos ao longo do dia, sim, entre as refeições, depois das refeições, né? Qual é a outra pergunta? Ok, a outra pergunta era como, em pacientes com restrição de sódio e potássio, como conseguir superar 1 grama de proteína? 1 grama de proteína por quilo de peso. Restrição de sódio e potássio? Foi a pergunta que foi colocada aqui. Creio que isso não seria assim. Bom, não teria problemas maiores para você esclarecer isso, né? Como se poderia fazer? Se você teria problemas em suplementar num paciente que necessite restrição de sódio e potássio. Não creio que há problema, porque a suplementação, nós não temos uma cota alta de sódio e potássio na suplementação. Então, acho que não haveria problema, não. As quantidades são da RDA, são quantidades mínimas, não haveria problema, não. Ok. Ricardo, acho que nós todos estamos muito agradecidos. Vejo que a sarcopenia tem se tornado um problema muito sério, né? Rosati, Oi, Zimar. posso fazer uma perguntinha rápida, pessoal? Claro, você botou ele no site, eu ia esclarecer. Aí você Não, mas botou não é como sobre isso, não. adquirir. Aí falar, bom, no site do GANUTRIR, você consegue os telefones e todos os produtos deles, né? Sim, Eu mas sei. é outra pergunta. Claro, pode fazer. É uma pergunta bem pessoal. Eu não como carne há 30 anos ou mais. E como peixe de vez em quando, mas como bastante ovo. E eu tenho uma resposta muito boa ao exercício com peso. E eu gostaria de saber, assim, bem prático, quantos ovos podem ser ingeridos por dia? Ricardo, está aí a pergunta colocada. Eu faço algumas suplementações, por exemplo, BCAA, ômega 3, creatina, mas, assim, quantos ovos por dia? Cada ovo, você tem Qual 6 seria o gramas. limite máximo, né, de ovos por dia para alguém ingerir? Sim, o mínimo que surtiria um efeito. Então, o que eu posso te falar é que cada ovo ele contém 6 gramas de proteína. 6 gramas. Então, você não deve só comer proteína do ovo, você deve comer proteínas também vegetais. Teria que analisar a sua dieta, você fazer um recordatório de 3 dias do que você ingere, para a gente calcular a cota proteica vegetal que você faz e o excedente a gente colocaria na quantidade de ovos que você poderia ingerir. Se você comer 4 ovos, por exemplo, por dia, você está comendo 24 gramas de proteína. Provavelmente você come mais de umas 20, mais ou menos, de proteína vegetal. Eu não sei exatamente qual é a sua dieta. Não chega tanto porque
eu como basicamente saladas com frutas também e com ovos. Você pode mandar para a gente o seu recordatório de 3 dias da dieta que você faz uso, que a gente calcula para você qual é a quantidade de proteína que você está ingerindo por dia. E se houver necessidade, a gente pode fazer uma orientação para suplementar ou aumentar a quantidade de ovos ou aumentar a quantidade de alguma proteína vegetal para chegar a uma cota interessante para você. Provavelmente você deve estar ingerindo uma cota boa, você está com bom estado nutricional e está fazendo exercício, deve estar com uma boa estrutura muscular. Mas, se você quiser, nós estamos à disposição, ok? Muito obrigada. Bem, são 8h40, nós vamos ter que ir encerrando. Então, o objetivo dessa palestra, do convite ao Ricardo, foi debater esse tema fundamental hoje, que é a sarcopenia, e sabemos que isso não está ligado só ao músculo, isso tem uma interconexão com todos os outros sistemas e simplesmente significa melhor qualidade de vida. E um conceito que existe hoje de reduzir o período sintomático. O que seria isso? Todos nós iremos morrer um dia. Então, o nosso objetivo é nos mantermos o maior tempo possível com boa saúde, ou seja, num período assintomático. Antes do falecimento, poderá vir um período sintomático. Então, um conceito hoje que existe, daí o combate à sarcopenia ser fundamental, é nós nos mantermos com uma extensão a maior possível do período sintomático. Eu agradeço muito, professor Ricardo, agradeço muito a presença de todos. Nós tivemos uma presença expressiva hoje aqui na nossa palestra, mais de 50 participantes, certamente ligado à importância que esse tema tem hoje na manutenção da saúde. E lanço o convite aqui para o nosso próximo grande tema da medicina. Eu tenho procurado trazer os grandes temas, que será o tromboembolismo pulmonar e todas as suas consequências, que será abordado pelo professor Aloysio Fonseca. Obrigado a todos. Então, repetindo, esta palestra está gravada no YouTube. É só entrarem lá, tem que dar aí umas 48, 72 horas, isso ficará lá gravado no site da Associação Médica Fluminense. Obrigado a todos e até a próxima. Eu vou divulgar isso tudo. Obrigado. Obrigado a todos aí pela presença, pela audiência e até a próxima. Parabéns, Ricardo. Obrigada por essa brilhante palestra. Obrigado, Zelena. Você é muito gentil. Obrigado. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado. Até logo. Obrigada. Bom dia. Faz um...